This call is now being recorded. Então, gente, boa noite. Eu acho que a gente já deve começar a reunião, considerando os que já estão no momento aqui, né? E hoje a gente vai tratar sobre os dois ofícios recebidos do Hospital Marieta, com dois planos de trabalho, quer dizer, dois com apresentação de plano, um do plano de trabalho da política hospitalar e outro que diz que é do plano da política hospitalar Covid. E aí veio uma dúvida, por isso que a gente pediu que o Marcelo estivesse presente, tem que ter esses dois planos, tem recurso separado, como é que é isso? Posso começar a falar? Queres falar, Marcelo? Ou preferes sim, que não. eu fale? Eu começo, qualquer coisa você complementa, pode ser, Tati? Tá. Fechou. Ok. Então, para explicar isso, eu teria que começar lá com o que é a política hospitalar catarinense, né? Bem rapidamente também, para não me estender. Em 2019, até 2019, o Estado ele tinha uma política de aplicação de recursos com verba de gabinete aos hospitais. Era um recurso que era repassado aos hospitais, inclusive o Hospital Marieta, mas sem muito critério. Eles encaminhavam, a gente não sabia muito como que funcionava isso. Em 2019, foi aprovada a política hospitalar catarinense com a deliberação CIB 181, de 2019. O que definia essa política hospitalar? Ela dividia os hospitais em portes, por tamanho, né? E por especialidades. Ele tinha uma série de critérios que separavam esses hospitais. E no caso do Hospital Marieta, especificamente, ele tinha o porte máximo, o porte 5. E aí tinha uns tetos em que, conforme o que o hospital oferecesse, ele recebia o recurso. Então, o Hospital Marieta foi enquadrado porte 5 e o teto era 2 milhões. Ele acabou recebendo, na época, 1 milhão e 100, salvo engano, por aí. A Tatiane pode até me corrigir. 1 milhão 180, Marcelo. 1 milhão 180, perfeito. Isso. Isso. E aí, esse recurso foi repassado pelo Estado, uma verba direta do Fundo Estadual para o Hospital Marieta. Ele não passa pelo município de Itajaí, tanto é que ele não faz parte do convênio. E aí, o que aconteceu em 2020? Ocorreu a pandemia, e aí vários hospitais que necessitavam de leitos UTI, leitos clínicos, como é o caso do Hospital Marieta, precisavam de mais recursos justamente porque a política hospitalar ela foi feita para uma situação que não existia pandemia. Ou seja, no caso do Hospital Marieta, para fazer aporte a média e alta complexidade, onde o hospital é referência, né, na região, para 5 especialidades, para toda urgência e emergência, inclusive a referência macro-regional. E aí, em março de 2020, como a gente sabe, a pandemia ela estourou no Brasil e houve a necessidade de haver um aporte maior de recursos. E aí, com a deliberação 128, em 2020, eles aprovaram o quê? Aprovaram que eles pegaram a política hospitalar catarinense que já existia e decidiram fazer o aporte complementar daquele recurso que o hospital já recebia até o teto máximo. Então, no caso do Hospital Marieta, ele recebia aquele valor de quase 1 milhão e 200, e aí eles aprovaram essa diferença, que era até 1 milhão e 800, se eu não me engano. A Tatiana, acho que pode me corrigir se eu estiver falando. Aí ficou o teto máximo do porte, que é 2 milhões, Marcelo. 2 milhões, Isso. Perfeito. É que eu estava fazendo as contas aqui, não estava batendo, mas enfim, 2 milhões. E aí, qual foi a exigência do Estado? Né? Daí, tanto é que tem a instrução normativa, que foi encaminhada anteriormente, que passaria pelos mesmos ritos, né? Aprovação do gestor, aprovação do Conselho Municipal de Saúde, aprovação em CIR e, posteriormente, em CIB, para que daí o Estado encaminhasse esses recursos. É claro que não só a aprovação, teria que ter um plano de trabalho desse hospital, de como seria usado esse recurso. E aí é que responde a questão por que teria que ser 2 planos, um para o custeio regular
e o outro para o custeio Covid. Não sei se a Tatiana quer complementar. Só para complementar tudo que tu falou, o Marcelo, até puxando um pouquinho lá em 2019, antes da política hospitalar catarinense, vocês estão me escutando bem? Tá. É que meu celular caiu e estava um pouquinho falhando, mas que bom. Antes da política hospitalar catarinense, alguns hospitais do Estado, principalmente aqueles que são do Estado e são administrados ou têm cessão de uso para outras instituições, recebiam regularmente todo ano recurso de custeio, tá? Normalmente esse custeio sempre direcionado à complementação, a pagamento parcial de folha de pagamento e alguns outros itens obrigatórios. Então, sempre o hospital fez esse investimento. Marcelo comentou ali no início sobre a questão que não se tinha critérios, na verdade, de distribuição desse recurso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos o mesmo porte do Hospital de Chapecó, do Hospital do Oeste, lá de Chapecó, Regional do Oeste. O Hospital do Oeste recebia por mês, antes da política, 1.800.000 por mês. Nós, tendo o mesmo porte, mesmo volume de atendimentos, recebíamos R$1 milhão. Então, a política, ela veio para equilibrar e colocar critérios de distribuição de recursos que antes eram muito mais políticos do que qualitativos e quantitativos, certo? Só para a gente resgatar um pouquinho antes da política. E a política veio com a primeira questão de critérios de porte e depois de indicadores, e dentro desses indicadores, pontuação, sendo que o hospital, eu não lembro a pontuação que a gente teve, mas a gente ficou nesse patamar aí de 1.380.000, reduzindo aí para 1.180.000. E aí, como os cofres, como o governo tinha feito o seu orçamento considerando o teto máximo de cada um dos hospitais, ou seja, o hospital ia receber, Maria Teresa, 2 milhões, o hospital lá de Jaraguá ia receber 1 milhão, com a Covid, como eles tinham já esse orçamento aprovado, com um teto máximo, e não foi o que os hospitais acabaram recebendo por causa de outros critérios da política, eles fizeram a complementação para recurso Covid. Foi por isso que ano passado, vocês também aprovaram o plano de trabalho do hospital de Covid, acho que foi em abril ou maio, se eu não me engano, tá? Então, que é esse complemento da política. Por que são 2 planos de trabalho, Fátima? Porque são 2 convênios distintos. Então, para cada convênio, são documentações distintas. Então, vai uma aprovação para um e vai aprovação para outro, porque lá no SGPE, que é o Sistema de Controle de Processos do Estado, são processos distintos. Por isso que são 2 documentos. Só para elucidar o que vocês estavam questionando. Mais alguma dúvida com relação a isso? Fátima? Evandro? Oi. Mas aí... Falei muito rápido? Não, deu para entender. Ô, Fátima, a tua conexão está bem ruim. Eu, pelo menos, estou escutando tu bem falhadinha. Oi? Não. Nossa. Tá falhando. Continua sem me ouvir? Alô? Oi. Tá me ouvindo? Agora sim, Fátima. Deixa eu aumentar meu som aqui também, tá no mínimo. Agora, vocês me ouvem? Sim. A pergunta que a gente fazer, a gente tratou uma série de documentos na semana passada, inclusive essa deliberação 128 da CIB 2020. E aqui coloca que a utilização dos recursos para a Covid dependeria de prévia aprovação do plano de trabalho pela Secretaria de Estado,
não cita o conselho. Ô, Fátima, é que assim, ó, a aprovação por parte da secretaria é a avaliação final quando veio o convênio, entendeu? Quando a gente faz o cadastro de propostas no CIGEF, que é o sistema que o Estado utiliza, lá tem um plano de trabalho. E eles fazem a avaliação desse plano de trabalho, entendeu? Então, eles não precisam de um documento específico para validar, eles que validam. No momento que eles aprovam a minuta do convênio, eles já estão aprovando o plano de trabalho. Então, eles não precisam emitir um documento, isso fica lá no processo dentro do SGPE. É por isso que a gente questiona, precisamos aprovar esse plano Covid. Se não diz especificamente, não tem nada dizendo nessa deliberação. Mas a Esse liberação... é o questionamento que a gente Não, mas não tem nada a ver, que assim, ó, como o Marcelo falou, o recurso não vem do fundo municipal, o recurso vem do fundo estadual, entendeu? Nem passa Sim, o recurso por isso. pelo fundo. Eu queria só contribuir, porque... Assim, Fátima, na instrução normativa, que eu acho que até ela foi encaminhada depois, que nós encaminhamos alguns documentos, até foi solicitado a própria instrução normativa. Nos documentos a serem entregues na SESC, esses documentos é o hospital que encaminha via CIGEF, que é o sistema que eles entregam a documentação e o plano de trabalho, ele pede a cópia da ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde mencionando a aprovação do plano de trabalho. Então, ele é uma condição dos documentos que o hospital precisa entregar. Então, por isso que precisa a aprovação do Conselho. Especificamente por isso. Mesmo sendo um recurso de fundo estadual, diretamente ao hospital, ele não passa pelo município, né? Por isso não há prestação de contas ao município, mas precisa dessa aprovação do Conselho Municipal. Isso está na instrução normativa mesmo. Eu li a instrução normativa, eu até estava em dúvida em qual era, mas como o Hospital Marieta é gestão municipal, então é aquela instrução que foi encaminhada para nós, né, gestão municipal. Só que ali, assim, está falando do catarinense, não está falando do plano Covid. Sim, eu entendo. Mas que o recurso é da mesma origem, né? É da mesma origem. Na verdade, a mesma instrução vale para ambos os convênios, ambas as propostas, Fátima. Eles não fizeram algo específico, uma instrução para a Covid e uma instrução para a política normal. Como ambos recursos são somados, dá o teto da política, é uma coisa só, entendeu? Por isso que não precisa ter instrução de... Dá o teto, então, quer dizer, basta o plano da política catarinense, a decisão do teto é da Secretaria de Estado, não é do Conselho. É isso que nós entendemos, tá? Sim, então, não, isso mesmo. Mas vocês têm que dar aval com relação ao que nós estamos solicitando, é o que nós vamos solicitar para o Estado, é isso? Eu queria fazer um questionamento, porque até a Tatiana, ela cita várias vezes, inclusive na reunião do Comusa, que o Comusa aprovou o plano de trabalho da política catarinense e a Covid. Mas tem que lembrar que nós reprovamos o plano de trabalho do Hospital Marieta como um todo, né? No final de 2019, o Hospital Marieta não apresentou o plano de trabalho, só fizemos uma discussão de uma determinada parte da política hospitalar catarinense, que foi a questão de saúde mental. Até a última reunião, a Tatiana falou que não, seria impossível hoje abrir os leitos psiquiátricos, até porque foi meio que sinalizado que a gente estava na expectativa de abrir 10 em 2020, o Hospital Marieta ofereceu 8 em 2021, e não tem expectativa de abrir, porque é Covid, mas a gente também pode dizer, olha, a Covid ampliou e muito a demanda para assistência de saúde mental, em todo o país. Itajaí foi uma delas. Os CAPs hoje estão lotados. Os atendimentos de saúde mental hoje no município sobrecarregou, inclusive no CIS. Hoje, as pessoas que tentam suicídio não é um por dia, é dúzias por dia que estão chegando lá, né?
E, além do mais, eu não sei se o município, Marcelo, comunicou ao Estado, dizendo, olha, o Comusa de Itajaí reprovou o plano de trabalho. A gente não sabe se o Estado sabe dessa deliberação do Conselho, entendeu? Sim, na verdade é porque, como a própria instrução normativa prevê, Paulo, na época também faltou porque tinha reprovação do Conselho Municipal. Só que, em virtude da pandemia, de todo o cenário que havia, o Estado, ele mesmo sem aprovação do Conselho Municipal de Saúde, ele aprovou o plano de trabalho e repassou o recurso, porque se ele não o fizesse, o caos seria muito maior diante da situação que nós tínhamos, né? E não tem nenhuma outra contrapartida que, por exemplo, no início desse mês, se eu não me engano, no final de janeiro, tem a notícia lá que o Hospital Marieta, né, ele foi descredenciado do programa de residência em ginecologia da Rede Cegonha, né? Que a Rede Cegonha também faz parte dessa política hospitalar catarinense. E essa... Não tem nada a ver isso, Paulo. O hospital, ano passado, na metade, olha só como as notícias são velhas que o povo traz à tona, né? Essa questão do descredenciamento da obstetrícia aconteceu no começo do segundo semestre do ano passado. Sim. Não tem nada a ver com Rede Cegonha. A gente desistiu da residência médica em ginecologia e obstetrícia por uma série de questões, inclusive foi uma coisa mútua entre o hospital e os próprios residentes, entendeu? Então, nós optamos por não mantermos a residência de ginecologia no hospital, o que não interfere em nada a questão da Rede Cegonha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que eu ia perguntar, Tatiana, essas questões de descredenciamento, né? Porque é um serviço, né? Até porque eram recursos que vinham para o Hospital Marieta a respeito da Rede Cegonha, né? Isso não implica em nada... Mas, Paulo, então não tem nada a ver com Rede Cegonha. Residência é uma questão. Residência, o hospital opta por ter ou não. Eu não sou obrigada a ter residência médica. Mas uma vez que eu estou dentro da Rede Cegonha, eu tenho que seguir os critérios da Rede Cegonha. Inclusive, a Rede Cegonha, todo ano, faz auditoria no hospital, entendeu? Então, a Rede Cegonha é uma situação totalmente diferente. A questão da residência da gineco obstetrícia não tem nada a ver com a Rede Cegonha. Inclusive, a habilitação, ela permanece, a habilitação dos leitos, né, da Rede Cegonha. Esse ele não perdeu e não alterou em nenhum momento, né, por conta dessa questão da residência médica. Bom, aí quando falou em permanecer leitos e tal, aí vem uma dúvida. No plano de trabalho, cita o número X de leitos que são citados igualmente no plano Covid. E aí, e essa duplicidade, como é que fica, né? Porque são tantos leitos no plano de trabalho e, ao mesmo tempo, tem um outro plano citando esses mesmos leitos de UTI. Não sei, fica bem confuso. Fátima, não, assim, ó, vocês estão compreendendo de outra forma. Quando a gente elabora o plano de trabalho, a gente faz um contexto geral do hospital, entendeu? Então, eu não posso tirar o hospital de uma situação... Quando a gente fez o plano de trabalho, o hospital é formado daquela forma. Hoje está concebido dessa forma. Eu não vou fazer um plano de trabalho dizendo só os leitos Covid ou os leitos não Covid, tu entendeu? Quando a gente elaborou o plano de trabalho, contextualizou o hospital como um todo, entendeu? Então, a gente apresenta o hospital como um todo para vocês dentro dos planos de trabalho. E assim, ó, e aquilo que eu reforcei para o Paulo, que ele comentou comigo, Tati, os conselheiros têm receio porque estão assinando um cheque em branco. Não é cheque em branco, tá? Não é cheque em branco, porque ele tem um plano de trabalho, tá? A gente assina um convênio. A Secretaria de Estado não vai assinar um convênio com uma instituição que não tem toda a documentação regular, que não passou pelo seu plano de trabalho, está adequado, entendeu? Que tem alguma prestação de contas atrasadas de outros convênios que possam impactar. Nós não temos nenhum problema com relação a isso, tá? Inclusive, o nosso convênio está praticamente pronto, só faltando a questão da apresentação do Comusa. Nós somos os últimos hospitais. Outros hospitais já assinaram e já vão estar recebendo agora no mês de março. Só que assim, os outros hospitais devem ter se antecipado, porque mandar em véspera de Natal, Ano Novo, o conselho tem prazo de... Não. Me desculpa, olha só, até eu falei com o Paulo, me perdoa te interromper, mas assim, eu falei com o Paulo, nós recebemos o e-mail do Estado dia 16 de dezembro. 16 de dezembro nós recebemos o e-mail do Estado. Uma semana depois, eu encaminhei o plano de trabalho para vocês.
Eu acredito que o plano de trabalho deve ser uma prática anual pela política catarinense. Então, já tem que estar preparado com antecedência para quando o Estado pedir, porque o Estado sempre vai deixar Tudo em cima bem. da hora. O que a gente pode fazer esse ano, Fátima, é eu fazer um plano de trabalho sem ter o valor, porque eu não sabia do valor que viria. Tu entendeu? É a mesma. Como é que eu vou fazer um plano de trabalho sem o valor? Então, eu não vou fazer com o valor. Eu posso fazer antes, podemos discutir lá em setembro, outubro, sem problema nenhum. Só que não vai ter o valor, porque o Estado não libera o valor. Ele liberou o valor lá do dia 16 de dezembro. Mas então já faz com antecedência. Até porque, assim, a deliberação 149, aí eu fiz a questão dos leitos, porque tem já uma deliberação 149 da CIB, que aprova a atualização dos leitos clínicos e de UTI adulto pediátrico para atendimento Covid-19 em Santa Catarina. E já tem, inclusive, uma planilha com a especificação dos leitos atualizados em dezembro de 2020. Não sei, aí a gente, é isso que eu acho confuso, a gente aprova 2 planos com informações similares, fica uma coisa muito confusa. Mas, Fátima, não é confuso para nós, mas é uma solicitação que o Estado está pedindo dessa forma, tu entende? Estão pedindo dessa forma, são 2 planos de trabalho, são 2 convênios, e são duas aprovações distintas, porque são convênios distintos, Fátima. Isso que eu quero que tu entenda, são contas diferentes, vão vir contas, vão ser abertas 2 contas diferentes, cada uma com um objeto. Então, não pode ser uma também coisa só. Foi a forma, porque aí, nesse sentido, a gente tem que pensar também o quanto o Estado é esperto nesse sentido. Foi a forma de eles colocar esse recurso de uma política que já existia, mas de forma complementar, e dizer que eles estavam investindo em Covid, porque o Estado também recebia recursos do Ministério da Saúde que tinha que aplicar para a Covid. Ele não podia simplesmente aplicar em outras áreas. Então, foi a forma que eles usaram de pegar esse recurso complementar, uma política que já existia, e está enviando para os hospitais, que já era para eles encaminharem de qualquer forma. Então, são, como a Tatiana falou, são convênios distintos, por isso que eles têm aprovações distintas, para que, pro forma, o Estado repasse esse recurso. Ô Marcelo, então por que só tem o parecer técnico do segmento específico que tem o Covid e não tem do outro plano? Não, mas teve, tanto é que foi o parecer 1 e parecer 2. O parecer 1, se não me engano, foi do custeio regular, e o 2 foi do segmento Covid. Nós encaminhamos o parecer dos 2. Se não chegou, eu posso até ver pelo nosso gabinete por que não chegou até o Comusa. Olha, é que assim, tem o do Covid junto com o plano, já veio tudo junto com o plano Covid do Marieta. E o outro só veio o plano. Não, mas foi feito parecer para os 2. Posso verificar se não foi encaminhado pelo nosso gabinete e está encaminhando amanhã para vocês. Mas foi feito parecer para os 2 convênios. Até me preocupa, eu achei que isso já tinha sido recebido pelo Comusa. Mas eu vou averiguar isso amanhã de manhã no documento que foi encaminhado a vocês. Então, tu verifica, porque eu lembro que só veio do elemento da parte do Covid, da Covid. Sim. Não, amanhã eu verifico. E a política, o plano pedido na política hospitalar catarinense, então, acredito que deva ser o mesmo plano da Covid, né? Que tem que ter a identificação do plano, a justificativa para a proposta, descrição do objeto, seus elementos característicos, com a especificação detalhada e objetiva do que pretendem realizar, cronograma de execução do plano de trabalho, né, descrição de metas a serem atingidas, com informações qualitativas e quantitativas, previsão de início e fim das etapas ou fases de execução do objeto, de modo a permitir, eu estou lendo isso da política, tá? Qual o retorno em relação à atenção à população, e isso são coisas, assim, que eu não sei, assim, parece que falta no plano.
E até seria interessante se o hospital especificasse, assim como foi feito com o plano do Pequeno Anjo, quais os serviços que ele presta, se traumatologia, ortopedia, ginecologia, porque assim, só diz muito por cima. Fala muito assim, a população da região, população do estado, mas assim, o que o hospital oferta nesse sentido? Ô Marcelo, só uma pergunta, qual é o parecer que falou? É o 02? Não, o parecer 02 é do segmento Covid, né? Daí tem o parecer 01, que é do custeio regular. Sim. Realmente, assim, só concluindo a questão da Fátima, essa última informação que o hospital mandou, ele fala, o serviço, aí ele relaciona lá os municípios que se beneficiam do serviço, né? E coloca só a população. Aí, no parecer que a Secretaria emite, por exemplo, esse 02 da Covid, ele só pega essa informação do ofício ou solicita outras informações complementares, mais ou menos isso que essa relação que está na instrução normativa, né, que coloca lá, que determina algumas normas a respeito do repasse. A Secretaria analisa e pede outras informações ou fica só nesse documento? Que é o mesmo que a gente... Então, Paulo, foi analisado o documento que o hospital encaminhou. É claro que, assim, as minúcias, como vocês estão falando, a gente averiguou o plano como um todo e vê os objetivos específicos, o objetivo geral, a justificativa, a análise do objeto, mas do ponto de partida que principalmente é um recurso de fundo estadual e a prestação de contas ela não é feita pelo município, a análise ela foi geral, ela não se baseou em tantas minúcias, porque a gente também precisava aprovar isso para que o hospital recebesse o recurso, que de qualquer forma é o Estado, no final das contas, que vai fazer essa prestação de contas. Então, nós analisamos o plano de trabalho, ele estava contente do que ele, para o que ele serviria, que era a Covid, e analisando os dados que a gente vem vendo no cenário Brasil, Estado e região, precisaria desses recursos justamente para poder continuar prestando os serviços na Covid e no geral, que daí a análise também principalmente no enfrentamento da pandemia desse plano de trabalho, mas também do hospital como um todo. A gente também tem que ver as outras frentes que o hospital está enfrentando. Então, nesse sentido, é que foi analisado, foi feito parecer calcado nesses ditames, né, na instrução normativa de forma mais genérica, mas que contemplava o que precisaria para fazer o enfrentamento da Covid. Então, nesse sentido, foi dado parecer favorável. Não seria mais correto se ali constasse o número de leitos clínicos de Covid, número de... Está no CNES, Fátima. Isso é público, está no CNES. No CNES do hospital tem todo o detalhamento de as habilitações do hospital, enfim, as informações gerais são todas lá no CNES. É que assim, eu vou falar uma coisa para ti. A gente ficar fazendo, às vezes, o plano de trabalho para ficar enchendo de informações, até coisas que vocês já sabem, de todos os tipos de especialidade que o hospital atende, enfim, que isso vocês já acompanham bastante tempo, né, a saúde em Itajaí, que vocês já sabem como é que o que o hospital atende, entende, ô Fátima? A gente não ficar fazendo plano de trabalho para ficar só aumentando o número de páginas. Então, a gente quer ser claro no que o hospital no contexto que o hospital atende, que o hospital, muitas vezes, não fica no atendimento só da região, nós atendemos outras regiões do estado. Vou falar para vocês que nós recebemos já mais de 5 pacientes lá do oeste do hospital no Covid. Então, assim, hoje o Hospital Marieta tem de todo o estado de Santa Catarina,
entendeu? Todo o estado de Santa Catarina. Então, assim, eu não me prenderia a esse detalhe, Fátima, de ter as relações das especialidades que atende. O hospital tem todas as altas complexidades que vocês já sabem, né? A questão dos leitos, tem todas lá as informações no QNES, mas me causa estranheza vocês estarem só informando isso hoje, sendo que eu já encaminhei o plano de trabalho lá no dia 23 de dezembro, entende, Fátima? É que parece que a gente tá remando. Essa é a minha preocupação. Ô, Tati, é o seguinte, é que quando vocês encaminharam em 23 de dezembro, o Cumusa já tinha encerrado as suas atividades. Você, como conselheira, sabe disso. A gente retomou agora. Tanto que a gente retomou as reuniões a receber, a gente não fica de plantão 24 horas, porque nós somos um conselho, não somos um serviço de atendimento ininterrupto, né? Então, por isso, quando eu sempre oriento para órgãos que querem mandar qualquer coisa para qualquer conselho, não, assim, nunca peçam para responder na semana seguinte, porque tem prazos de reuniões, de encontros, tem conselhos que são quinzenais, tem conselhos que são mensais, as reuniões, e eles vão responder conforme eles se encontram. Então, a nossa questão aqui, quando a gente pergunta especialidades, eu te digo o seguinte, eu não conheço todas as especialidades que o hospital oferta, eu não conheço. Outros conselheiros que também vão entrando, fazendo parte do Cumusa, também podem não conhecer, porque a gente não conhece tudo. Nossa, eu não sei nem direito exatamente tudo que o município oferta, porque é muita coisa, a gente tem muitas coisas, e a gente vai conhecendo a cada vez que a gente tem que estudar, tem que analisar algumas coisas. Se vocês perderam tempo relacionando um monte de municípios com o número de habitantes do Tribunal de Contas da União em 2018, isso aí para mim não interessa, sei lá, a gente olha ali aquilo não quer dizer nada, porque a gente sabe que o hospital, ele atende o estado todo, e hoje a gente não está mais só atendendo o estado todo em Santa Catarina, nós estamos atendendo o Brasil, já chegou, inclusive, pacientes de Manaus aqui. Então, eu acho que coisas mais interessantes, importantes, que se extrapolam. Precisou, tem o CISREG, não interessa, o Estado manda para cá, para lá, é onde tiver vaga. Posso estar equivocado, me desculpa, eu peço que o Marcelo, você, o Evandro, o Paulo, esclareçam, eu estou dizendo assim, eu como conselheira que não trabalho exatamente na saúde e que não conheço tudo. Eu tenho a mesma opinião que a Fátima. A gente não tem capacidade de absorver todo esse conhecimento, até porque nem todas as pessoas trabalham diretamente com a saúde. E no que a Fátima falou, eu reitero, não adianta chegar uma documentação para a gente no final do ano, quando a gente já está em recesso, e a gente receber pressão, seja de secretaria, seja do hospital, seja lá de onde for, para que a gente emita parecer de última hora, sem ter um esclarecimento, sem a gente ter uma documentação realmente esclarecedora. Tanto que hoje aqui, mesmo com a presença de vocês dois, do que vocês falaram aqui, eu continuo em dúvida. Mas duvidar do que, Evandro? Eu não consigo entender a ligação do que vocês falaram com os papéis que eu vi que vocês mandaram. O que mais chama a atenção nossa ali é que tem tem aquela relação enorme de municípios do estado com o número de população, mas o plano de trabalho tem lá umas 2 ou 3 páginas com alguma coisa, falando alguma coisa, mas que não abre, não clareia a nossa mente. Mas ali tá o objeto, Evandro, não tem a questão de clarear. O que vocês não entenderam que a gente vai... Só um pouquinho, Evandro, desculpa. O que vocês não entenderam que o recurso geral vai ser usado para folha de pagamento, pagamento de água e energia elétrica? Ponto. Esse é o objeto, não vão mudar, tá ali. E o outro para tudo que se refere à Covid, plantão médico, novos contratados, material, medicamento, entendeu? É isso que vai ser usado.
Não me desculpa, assim, a gente faz um plano de trabalho resumido para a gente também não se alongar numa situação e também perder o foco do que está sendo solicitado, e inclusive do que a gente está encaminhando para a saúde, inclusive do que a gente vai prestar conta para a secretaria. Para mim está muito claro o que a gente está pedindo, está escrito ali o que está pedindo. Eu queria até complementar só o que a Tati falou, é que justamente a gente tem que focar, muitas vezes, o que é atinente ali à própria instrução normativa. Ela pedia elementos específicos que foram descritos no plano de trabalho, né? Então, assim, algumas informações talvez não que sejam irrelevantes para a aprovação do plano, mas para o que está se pedindo diante da instrução normativa. E aí a gente também tem que levar em consideração que o plano de trabalho ele vai ser fiscalizado e ele vai ter uma prestação de contas para o Estado. Então, se o hospital ele não tiver de acordo com aquilo que ele está colocando no plano de trabalho, pode ter certeza que, de alguma forma, o Estado vai sancionar, ele vai penalizar o hospital de alguma forma, ou não repassar o recurso. Então, são informações que, às vezes, é interessante a gente ter, como os serviços que o hospital realiza. Só que, para o plano de trabalho, ela é irrelevante de acordo com o que o Estado está pedindo, porque o Estado já conhece o que o Marieta faz. Então, a gente tem que pensar que esses são documentos que vai para o Estado aprovar. Eles são importantes para nós tomar uma decisão, sim, né? Só que é aquilo que o Estado definiu lá na política hospitalar. E aí a gente pode estar explanando isso em um outro momento, quais são os serviços que o hospital faz e está trazendo isso para o convênio que o hospital tem com o município de Itajaí. E aí a gente está fazendo análise naquele conteúdo, naquele instrumento que é o convênio que o Hospital Marieta tem com o município. E aí tem um mix de recursos, de habilitações e serviços que já são pagos para essa finalidade, né? Tanto na urgência e emergência, os eletivos, alta e média complexidade. Acho que é isso que eu queria só contribuir, que eu acho importante a fala da Fátima, do Evandro também, mas é que para o plano de trabalho que a gente está falando, a gente está falando de uma outra situação. A gente está falando de um recurso estadual, pago pelo Fundo Estadual de Saúde, e que a prestação de contas é realizada por eles, através de uma normativa que é a política hospitalar catarinense. Então, eu acho que concordo, a questão de dezembro foi enviado, mas é porque o próprio Estado encaminhou só em 16 de dezembro, como disse a Tatiana, a questão de qual seria o valor que ia ser repassado, e aí o hospital ele tratou de enviar o quanto antes. A gente sabia que não tinha expediente, que ia ser deliberado agora, início do ano, ok. Então, eu acho que agora é o momento de a gente, então, esclarecer essas dúvidas e a gente fazer a aprovação, né? Eu acredito, se ainda restar alguma dúvida, a gente está respondendo aqui, né? No sentido, Marcelo, de que essa verba é do Estado e o Estado já sabe como é que o hospital faz as coisas, e se o hospital fizer as coisas erradas, depois o Estado vai sancionar, vai cobrar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, se for dessa forma, não tem necessidade nenhuma de passar pelo Comusa. Se existe a necessidade de passar pelo Comusa, se o Comusa estiver errado junto com o Hospital Marieta, o Comusa também pagará. Então, por isso mesmo, nós precisamos de algo assim, um pouco mais esclarecedor. Não adianta tu dizer já, o Estado sabe. O Estado sabe tudo, o Estado cobra, o Estado vai fazer, o dinheiro vem do Estado, não passa aqui pelo município, por isso que a gente fez tudo resumido. Por que resumido? Tem que ser feito o que tem que ser feito, o que está escrito lá na política. Ela não diz que tem que ser feito resumido. E lá também não diz que tem que fazer uma relação com o número de habitantes do Estado. Desculpa, mas eu não concordo com vocês, tá? O objeto está ali, o que precisa, o mais importante das informações estão ali, é onde vai ser usado o recurso, tá? Tem o objeto, tem os valores, tem as metas, o mais importante de tudo está ali. Eu acho que a gente está se pegando a coisas sem necessidade, me desculpa, tá? Está atrasando todo o nosso processo, Evandro, tá? Eu não estou pedindo assim que vocês acordem uma coisa que vocês têm dúvida, não é isso. Eu só estou dizendo para vocês que a gente está se apegando, estão pegando a coisas
que nesse momento não tem para mim, não tem fundamento, tá? Outra situação, dentro do CIGEF, do sistema da Secretaria Estadual da Fazenda, onde são alocadas as propostas, lá a gente descreve um plano de trabalho. O sistema é composto para a gente fazer tudo, é descrição, justificativa, abre ali os itens para a gente poder cadastrar, os valores, né? Execução, qual o período de execução do convênio, tá? Isso tudo abre dentro do sistema para a gente poder preencher. Então, muitas vezes, quando a secretaria desenvolve essa instrução normativa, ela também se refere ao sistema todo que a gente tem que preencher, entendeu? Aí você falou que eu ia falar. A instrução normativa fala no CIGEF, só que a gente não tem aquelas informações do CIGEF e nem tem acesso. Então, aquilo é o plano que devia ser apresentado para o Conselho, porque se tem informações mais detalhadas lá, porque essas informações mais detalhadas não vêm para o Conselho? Por que vem um resumão colocando só o objeto? Não sei, se para mim está faltando. Então, o que consta, eu estou lendo aqui a instrução normativa. Deixa eu pegar aqui de novo, ó. Descrição do objeto, justificativa contendo a caracterização do interesse público, tá? Descrição do uso do recurso, como custeio e seus valores. Cronograma físico, contendo a descrição das etapas. Previsão de prazo para execução. Gente, isso aí é importante, isso é um plano. Para mim, plano é isso. Não é só dizer, eu tenho tanto de recurso e vou usar tanto. Isso. Vou usar como? Aonde? No quê? Fátima, e o seguinte, nós recebemos o parecer 01 da Secretaria. Aí, primeiro, é uma falha minha, que eu não repassei isso para a comissão. Só que, assim, é um erro meio que... sucessivos erros para chegar no meu erro. Porque eu já pedi para a Secretaria, quando mandar um documento, que encaminhe um documento que a gente possa... Isso faz parte da lei de transparência. Eles mandam uma foto lá, que é um texto, mas é uma foto, você não tem como selecionar documento, palavra, você tem como, né? E ele não vem nomeado, ele vem lá com o número, entendeu? Então, como a gente recebe vários documentos que tem que mandar para a comissão A, comissão B, eu acabei falando de não ter colocado no Drive, tá? Mas nós recebemos, mas também, assim, não diz muita coisa, só tem uns considerandos lá o 01, não, esse aqui é o 02. Deixa eu ver aqui, está aqui embaixo. Deixa eu ver se é esse aqui. Ofício, parecer, né? Aí considera lá a deliberação da CIB, a 181, considera a deliberação da CIB 128, considerando que a instrução normativa publicada na Secretaria Estadual lista os requisitos para recebimento do incentivo da política hospitalar catarinense, ser contratualizado com gestor municipal, ser entidade pública ou privada sem fins lucrativos, ter cadastro no CNES, ter cadastro no CNES dos profissionais para atendimento de serviço de saúde mental, urgência, emergência, conforme a condição. Saúde mental? Saúde mental. Ter cadastro no CIGEF, né? Apresentar cópia do alvará sanitário, apresentar cópia do alvará do Corpo de Bombeiros, apresentar o plano de trabalho concernente do uso do recurso, considerando que o Hospital Maternidade Marieta Conde de Manaus cumpriu todos os requisitos necessários para se inserir na política de financiamento de custeio estadual. Aí já é uma controvérsia, porque, né, aí o mesmo documento fala em saúde mental, mas não tem todos, né? Mas tudo bem. Considerando que, relativamente à contratualização mantida junto ao SUS, tem seu plano operativo vigente contendo metas qualitativas, quantitativas, as quais são acompanhadas e avaliadas pela Comissão de Acompanhamento e Contratualização. Aí tem outros considerando que o Nosocom apresentou o plano de trabalho para o uso do recurso do incentivo da política hospitalar catarinense, que a Fátima falou, o Hospital Marieta não apresenta um plano de trabalho, né? Aí tem identificação, justificativa, descrição do objeto,
cronograma, a informação, sobre o retorno em relação ao atendimento para a população e as demandas do município da região de saúde em que está situado, considerando que nesse momento a pandemia, né, cita aqui, encaminhamos o posicionamento favorável dessa diretoria. Mas aí que está, Marcelo, o documento, pelo menos, que a gente recebe do Marieta, que são dois, que é o ofício 274 e, se não me engano, o 273 que está anexado, ele não descreve o plano, né? Ele coloca ali a população, e é isso que a gente perguntado. É nesse documento que se baseia ou tem outros documentos complementares que a Secretaria recebe e em cima disso se faz esse parecer favorável, né? Até confesso, melhorou muito em termos de quantidade que se coloca, né? Mas a gente não vislumbra esses pareceres realmente. Que até vinha um documento dizendo, olha, emitimos parecer favorável. Era apenas uma frase, mas o parecer não vinha anexo. Hoje a Secretaria emite lá o parecer favorável, manda um documento e fala alguma coisa, mas não diz muita coisa, né? Porque realmente, se fosse baseado pelo documento que nós recebemos do Marieta, tudo aquilo que se descreve no parecer da Secretaria não está no documento. Assim, por isso que existem os considerandos, né? Porque em cima do considerando é que a gente vai analisar e dar um parecer. Então, o documento que o hospital manda, justamente, é o plano de trabalho, é isso que vai ser analisado, e antes disso, analisar os considerandos. O que a deliberação fala? Então, a deliberação que instituiu a política hospitalar, ela já falava alguma coisa, e a gente tem que entender que o hospital, foi falado da saúde mental, a gente sabe da celeuma e a questão que a gente também briga para que isso aconteça. Só que naquele momento que foi aprovada a política hospitalar, por conta do Hospital Marieta não conseguir suprir essa questão, ele também foi penalizado já pelo Estado, porque ele não tinha condições de abrir os leitos de saúde mental naquela época. Então, foi suprimido. A outra deliberação, que daí aprova o recurso complementar da Covid, que a gente já conversou, é um recurso que o Estado tem lá só para repassar para o hospital. Ele tem que repassar de alguma forma. Só que a formalidade é que ele precisa de toda... Não é só o Conselho Municipal que aprova, que coloca, digamos assim, a sua análise se está certo ou errado. O gestor, ele aprovou, o Conselho passa ainda pela CIR. Então, mesmo que se vocês não... por exemplo, vocês aprovam, mas a CIR, que é o colegiado de gestores da região, não aprovar, é um documento faltante, é um documento também que tem que ser encaminhado ao Estado. Então, assim, são vários atores que são responsáveis por analisar isso. Agora, a questão de que tenha mais dados ou menos dados, para o processo da política hospitalar catarinense, aí é que é a questão, e aí se falar o plano de trabalho, ele não é muito detalhado não, mas se detalhar demais, ele foge do que se destina, porque ali a gente está pedindo o que o hospital vai fazer, o plano geral, né, o objetivo geral, objetivo específico, justificativa, o valor, que é o que importa para que esse recurso seja aprovado e aí depois tem o acompanhamento dessas metas, né? Então, como a Tatiana falou, eu acho assim, a gente está, claro, perdendo um tempo agora em aprovar isso, e é um tempo que, de repente, é um recurso importante que o Estado já passaria de qualquer forma e para o hospital. Tanto o Hospital Marieta, como também o Hospital Pequeno Anjo, que daí depois também vai ter que ser aprovado da mesma forma. Então, voltando, o que a Secretaria de Saúde utiliza para basear um parecer técnico? Os considerandos. Então, aquilo que é o considerando é que é pertinente. Se não tem um considerando a mais, é porque na verdade, os documentos que se tem como uma instrução normativa não se pedia que, por exemplo, teria que ter a lista de todos os serviços que o hospital oferecia, porque isso já é uma condição sabida. O hospital, ele não é um hospital novo, é um hospital que ele já oferece aqueles serviços, e em cada caixinha, digamos assim, na alta complexidade da oncologia, da ortopedia, ele já tem recursos, ele já tem
informação que já foi repassada de alguma forma, para entender que o hospital ele é aquela complexidade, como a gente já conhece. Então, eu não sei o que teria que ter a mais, por exemplo, no parecer, para que a gente pudesse aprovar, sendo que, como eu já falei, eu vou repisar novamente, o recurso é de fundo estadual e a prestação de contas também é estadual. Então, o município, nesse sentido, ele vai embasar aquilo que precisa ter da política hospitalar, as instruções normativas e tudo mais, e aí vai aprovar, e é o Estado que vai determinar depois como que esse recurso ele vai ser prestado a contas, né? Ele que vai verificar como que cada item que está ali no plano de trabalho ele foi cumprido ou não. Então, nesse sentido. Olha, Marcelo, eu vi o teor desse parecer que o Paulo acabou de ler agora, só que é o seguinte, esse parecer, vocês citam considerações que não constam no plano. Então, se aquele considerando não consta no plano, então está faltando no plano, entendeu? Tu vai analisar o plano com base nos considerandos para ver se isso tem no plano. Se não tem, está faltando. Mas assim... Desculpa, Fátima. Não, fala. Que o que acontece? O plano de trabalho ele vai trazer aquilo que a instrução normativa pede, né? O parecer técnico, a gente vai ter os considerandos com base não só na instrução normativa, a gente vai ter que considerar todo o contexto da política hospitalar. E é nisso que nós nos fixamos, né? Como um histórico. Existe a política hospitalar catarinense que dá o recurso Covid. Mas quando que ela começou? Não, ela começou lá em 2019, ela aportou recursos para os hospitais, que teve um critério de avaliação, os portes e indicadores. Ela repassou o valor para o Hospital Marieta. Perfeito. Houve a pandemia e aí houve uma nova deliberação que aportou recurso complementar. A gente avalia e são considerando. Houve a instrução normativa e aí a instrução normativa, como o nome diz, normatiza como o plano de trabalho deve acontecer. Então, esses considerandos que eles foram o norteador para que houvesse o parecer técnico. Agora, o plano de trabalho, eu entendo que ele não precisa ter os considerandos, ele precisa ter aquilo que a instrução normativa pede. Então, talvez seja uma formalidade, que eu não sei se é pertinente nesse caso, Fátima, vou ser bem sincero. Se ele está cumprindo a instrução normativa, a gente vai exigir que tenha os considerandos igual ao parecer técnico, eu não sei, para mim... Mas, Marcelo, é o seguinte, como é que eu vou botar nos considerandos coisas que não tem no plano? E quando você fala da instrução normativa, lá fala do CIGEF, lá tem uma série de informações que não tem no plano, mas está no CIGEF. Por que está no CIGEF e não está no plano? Porque nós não temos acesso ao CIGEF. Vocês têm, nós não temos. Então, como é que a gente vai garantir se isso está lá ou não está? De que forma está? E se é uma mera formalidade ter que passar pelo Comusa, porque é o Estado que decide, é o Estado que define. No ano passado, o Estado definiu, nem deu bola a decisão do Comusa. Né? Deu o teto, independente de ter saúde mental, não ter saúde mental, de ter aprovado, não ter aprovado. Ponto. E aí? Né? Por que passar pelo Comusa? Se tinha que passar pelo Comusa, tem que ter um detalhamento exatamente do plano, porque mesmo que seja do Estado, ele tem que atender aos interesses do SUS na região, não ao Estado. Mas aí, digamos assim, o que para o Comusa precisaria ter mais? Então, seria mais detalhamentos, é isso? Porque aí a gente está fugindo até da instrução normativa, Fátima. Desculpa, mas... Não, o que diz a instrução normativa? Tá? O que diz? Eu estou com ela aqui, ó. Sim. São documentos para a Secretaria de Estado, tá? Tá. Primeiro, ser contratualizado, ser entidade filantrópica, né? Ter cadastro no CNES,
ter cadastro no CIGEF, aí documentos para SES, alvará sanitário, bombeiro, aprovação do plano pelo gestor municipal, tá? Cópia a data mencionando a aprovação do plano de trabalho. Só que os itens do plano de trabalho estão lá na política. E ele está dizendo o que tem que constar no cópia da ata de deliberação da CIS, disponibilizar as informações de despesas e receitas, aí a inserção da nota no CIGEF, aí vem tudo que tem que constar no CIGEF. Eu vejo assim, que a maior dificuldade que se tem em todas as políticas públicas é fazer plano. Não sabe planejar. Se coloca qualquer coisa no papel. O que é planejar, né? É ver o que tu tens e para onde tu queres ir, o que tu vai fazer. E onde tu quer chegar com isso, né? De que forma tu vai chegar com isso. Não é simplesmente, eu quero tanto, vou usar tanto, é tanta população e acabou. Né? E a política hospitalar, deixa eu abrir aqui, ela coloca que tem que ter apresentação para uso do recurso, deverá conter minimamente identificação do plano de trabalho, justificativa para a proposta, descrição dos objetos e seus elementos característicos, com a especificação detalhada e objetiva do que pretendem realizar, isso está escrito na política, não estou inventando, tá? Cronograma de execução do plano de trabalho, descrição das metas a serem atingidas, com informações qualitativas e quantitativas, e a previsão de início e fim das etapas, fases de execução do objeto, de modo a permitir dimensionar seu custo, necessidade, viabilidade de execução e benefícios. Informar qual o retorno em relação ao atendimento para a população e as demandas do município e região de saúde em que está situado. Isso não sou eu que estou inventando, isso está na política. Então, a gente analisa os itens do plano com base nos itens que está na política. E, claro, né, aí vem aquele incremento da saúde mental, que nem mesmo é abordada da viabilidade, inviabilidade, e que foi considerada, colocada num considerando, né, sem no final dizer que essa parte nem se cogita. Certo. Nesse sentido, Fátima e demais, eu não sei se a Tatiana também quer se pronunciar, porque, assim, a gente sabe que a instrução não a própria política hospitalar, ela é maior do que isso. Ela tem, quando ela foi concebida, ela tinha os indicadores que eu acho que, assim, a gente vai voltar e vai falar a mesma coisa. Mas são indicadores que, se não atingidos, eles não recebe. A questão dos leitos de saúde mental, como a gente está falando, é um anseio que o município quer e precisa e quer muito. Só que analisando a conjuntura geral, e aí vamos analisar a pandemia. Vamos dizer, antes a gente já tinha dificuldade, porque daí tinha a questão do próprio prédio ali, o Complexo Madre Teresa e tudo mais, tinha todo um planejamento para que houvesse esses leitos de saúde mental. E é um anseio, o município quer há muito tempo, né? É uma pressão muito grande. Aí ocorreu a pandemia. Então, a instrução normativa, ela foi feita lá num tempo em que, em condições normais, a gente teria que ter o quê? Que o hospital fizesse cada vez mais por merecer aqueles valores. Mas aí ninguém sabia que teria a pandemia e que teria que desativar áreas do hospital, que teria que adequar toda uma logística para atender paciente Covid, que aí é uma coisa que a gente considera, por quê? Porque quando atende os pacientes internados, tu vai ter que ter uma área para paciente Covid, uma área para paciente não Covid e para os suspeitos. Os suspeitos que tu vai ter que isolar de alguma forma, porque não pode colocar nem de um lado e nem do outro. Então, quando daí a gente analisa dessa forma, a gente vê que é um recurso muito precioso, é um recurso que, claro, a gente precisa, não pode ser aplicado de qualquer forma, ele tem que ser aplicado para o que se destina, né? A gente tem que manter hoje
a questão de leitos, que acho que falando de hospital é o principal, leito UTI, leito clínico, e aí, com base nisso, a gente analisa, a gente não tem muito tempo também para, às vezes, por exemplo, fazer uma visita em loco para saber, por exemplo, se todos os itens de cada que estão aqui descritos, eles contemplam, porque a gente já tem uma análise histórica do hospital, né? E aquilo que é importante, que é pertinente, a gente vai analisar, vai dar o parecer, e aí vai a critério também de outras instâncias fiscalizadoras, né? Então, a gente sabe que o Comusa, como tal, o caráter dele é fiscalizatório, né? Então, ele, dentro da jurisdição, digamos assim, dele, do município, ele vai averiguar, ele vai resolver essa questão. Mas aí a gente tem a CIR e tem o Estado também que tem essa pertinência, e a qualquer momento fazer uma auditoria, porque é recurso do fundo estadual que está sendo aplicado diretamente. Se não tiver contento com a rede, com a política, e vai ter alguma sanção, como eu falei antes, mas vai ter algum ajuste, vai ter alguma questão que vai ser analisada. Mas talvez a gente está extrapolando o que o Comusa ele delibera, o que ele é importante, de forma alguma, eu estou dessa forma tirando o mérito que o Comusa tem e o dever que ele tem, mas talvez a gente está colocando algo que é o Estado que é o responsável e que ele que vai coordenar essa questão, sabe? Eu não sei, e aí a gente vai ficar nesses detalhes que eu acho que são importantes, mas não vem ao caso para a gente aprovar uma política que já deveria ser aprovada e a gente teria que encaminhar isso para poder receber o recurso, porque senão esse recurso vai ficar parado lá no Estado. E aí a gente não sabe de que forma, daqui a pouco, se o Estado vai repassar, se ele vai repassar de qualquer forma ou não, porque a situação de emergência existe, a gente ainda está com os casos de Covid e as coisas não melhorou, né? A gente sabe que não melhorou, 2020 foi um caos e 2021 a tendência não é melhorar, né? Então, com base nisso, eu até faço um apelo, talvez a gente verificar isso para fazer a aprovação ou não do plano, mas a gente tocar esse assunto, né? Para a gente poder ganhar tempo, né? Também. E, Fátima, a questão ali, tu falou do CIGEF, se vocês quiserem ir até o hospital, eu mostro para vocês o sistema, eu abro para vocês, eu mostro tudo que tem lá, entendeu? Para vocês verem como é que é a sistemática, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? O hospital está aberto para vocês irem lá e verificarem dentro do sistema tudo que está alocado. Mas assim, ó, eu peço encarecidamente que a gente não se apegue a essas questões, porque tudo mais importante que tu leu aí na instrução normativa, descrição, meta, o objeto, o cronograma, o tempo de execução, tá colocado naquele quadrinho final do plano de trabalho que nós encaminhamos. Bom, até ouvindo o que o Marcelo falou ali a respeito do Estado, como eu já disse antes, então, quer dizer, não sei por que passar pelo Comusa, porque o Estado decide, fiscaliza e altera, então, que formalidade é essa, né? Porque como é que a gente vai ser um cofiscalizador sem ter exatamente conhecimento de forma mais detalhada do que o Estado tem, porque ele tem por meio de um sistema. É por isso que até eu questionei na nossa reunião passada, e a gente também ficou meio preocupado, assim, por que assim, ó, o plano Covid diz que é decidido pela CIR, e não pelo Comusa. Então, por que Comusa? O Comusa é a política. Agora, se tem recurso extra para Covid, não sei, eles estão definindo separado. E tem mais outra coisa, claro, né? A gente sabe que a tendência é piorar, porque só se investe, o Estado, o país só investe em Covid em alta complexidade, né?
primeiro vamos deixar a população chegar a ser internada e lá é que nós vamos investir. E eu sinto que não há nenhum investimento na atenção básica de prevenção e outras ações preventivas, porque agora só se pensa em investir em alta complexidade. Eu sempre digo assim, eu não quero leito de UTI, eu quero não pegar Covid. É isso que é o mais importante, porque depois que vai para um leito de UTI, eu não tenho garantia de que eu saio de lá. Então, eu acho que também o Estado, quando eu vejo assim, vamos aumentar mais não sei quantos leitos de UTI, você está se investindo muito mais em alta complexidade e está se esquecendo da prevenção, né, que essa que é mais importante. Não sei se tem mais alguma pergunta, Evandro, mas para mim, assim, a gente vai se unir, discutir para fazer um parecer, né? E eu digo assim, é algo bem superficial para a gente ter uma convicção e dizer, somos favoráveis por causa disso, daquilo, né? Aquele do parecer Covid, o parecer Covid da Secretaria, cita lá, né, as deliberações ali, que daí até a gente viu assim, mas aqui fala que quem aprova é a CIF. Então, o que tem a ver com a gente? Ali não citou muita coisa, porque é Covid. Covid é leitos clínicos e UTI, leitos para isolar e para entubar, sei lá. Agora, o plano mesmo do hospital, a gente pensa assim, que aí é bem diferente da política, né? Ele é muito mais abrangente, ele não trata só de Covid, né? Ele trata de uma série de ações que o hospital executa e que pode executar, porque tem outras ações que ele até pode se habilitar, né? E que, sei. Deixem aberto aí, ver se alguém quer dizer alguma coisa. A minha opinião ela vai com a tua, Fátima. Eu acho também que para fazer um parecer, a gente vai ter que ainda fazer o parecer e entregar para a mesa diretora para que seja deliberado em plenária. Ok? Eu não estou nada, não posso dizer assim, olha, eu vou confiante por um parecer, porque o que foi apresentado hoje na reunião pelo hospital e pela gestão me deixaram esclarecido. Não. Eu continuo com a mesma Mas, dúvida que eu Evandro, o que estava. faltou? Não, mas assim, o que faltou nessa Mas reunião? foi falado agora. A Fátima falou tudo, a Fátima desenhou tudo. Ela leu Mas o item que por item. faltou? Não, quero que vocês me digam o quê? Eu já falei, vocês querem ir no hospital olhar o sistema, vocês querem que eu imprima do sistema, mande para vocês, entendeu? Isso não tem segredo nenhum, se está lá no sistema, isso é público, entendeu? Não é segredo para ninguém. Eu só quero dizer para vocês que o plano, a tabela lá que foi colocada, é um resumo de tudo que a Fátima leu da instrução normativa, entendeu? É um resumo de tudo que está lá. Então, assim, o que eu quero entender, aonde está a dificuldade, de qual o entendimento? E nem eu sei que Fátima falou, tá, então qual o papel do Comusa dentro desse processo, né? Eu acho que quando eles estabeleceram a política, eles pegaram a mesma sistemática da questão de processos de habilitação, que toda ampliação de serviços, tudo passa por essas três instâncias, né? O gestor aprova, o Comusa aprova o serviço novo, a ampliação de serviço dentro do município, da instituição, e passa pela CIR. Eu acho que eles pegaram esse rito que acontece para as habilitações de serviços e colocaram dentro da política, entendeu? E esqueceram aquilo que nós comentamos antes, por exemplo, que quem é o financiador é o Estado. Né? Bom, mas se eles colocaram na política e eles dizem que isso tem que passar pelo Comusa, então tem que passar pelo Comusa de acordo com o que está escrito na política. Se for diferente, não faz sentido. Ou se a responsabilidade é única do Estado de fazer a cobrança ou as sanções, enfim, então tira o Comusa. Diz assim, não precisa passar pelo Comusa.
passa pelo gestor municipal e passa pelo gestor estadual e está tudo certo. Essa é uma opinião do Evandro, conselheiro usuário. E já vou dizendo que, assim, ó, agora a gente vai receber o parecer número 2, né, o Paulo, que a gente não recebeu ainda, parecer número 1. A gente vai analisar o parecer também, porque o parecer está citando coisas que não aparecem no plano. Então, a gente vai questionar também esse parecer, para ser como é que dá um parecer de algo que não consta no plano. A gente não vai poder dizer, somos favoráveis, considerando isso, somos favoráveis. Considera e é favorável aquilo que considera. Ô, Fátima, sabe outra coisa que eu estava... Que quando a gente leu a política, que diz que precisa estar oficializar, que o Comusa precisa aprovar o plano de trabalho, certo? E não fala que o Comusa precisa do parecer do município para aprovar o plano de trabalho. Então, eu não entendo por que vocês estão pegando o parecer do município. O município já informou que o parecer dele é favorável. Agora, vocês têm que pegar o plano de trabalho do hospital e fazer o parecer em cima do plano de trabalho do hospital, não em cima do parecer do município. Tati, nós pedimos o parecer do município, porque o município tem equipe técnica, profissional, com conhecimento para dar parecer. O conselho, ele não é técnico, ele é representante da sociedade. E como representante da sociedade, ele precisa receber os conhecimentos técnicos dos profissionais para entender por que está sendo aprovado aquilo. Porque ninguém se formou no Comusa, por isso que ele é controle social, ele é a sociedade, ele não se formou para analisar documentos da saúde. E diz, não, é possível, porque é viável, é como habilitação, como você falou, para habilitar algum serviço tem que ter uma avaliação técnica que diz, é viável, porque tem espaço, porque tem não sei o quê, tem tais equipamentos, Que conhecimento nós, enquanto conselheiros, controle social, representantes da sociedade, de conhecimento técnico para dizer, não, isso está correto. A gente vai provar... meio que está virando um sofisma, né? Ambos os lados, né? E é compreensível ambos os lados. Mas esse problema, Tatiana, ele já começa no nascedor. Porque a política hospitalar catarinense diz que tem que apresentar a aprovação do plano de trabalho pelo gestor municipal e pelo conselho municipal. Só que até o momento o conselho não analisou, não recebeu o plano de trabalho da política hospitalar catarinense. Volto a dizer. Mas está ali, Paulo, está ali o plano de trabalho, Paulo, junto com os ofícios que foram encaminhados. Não, a complementação de todo o plano de trabalho. Aí é o operativo, né? Porque a gente fez várias reuniões, tanto no Ministério Público, fizemos reuniões na sede do Comusa, depois levamos em reunião plenária, e foi discutida, que eu falei, apenas uma parte do plano de trabalho. Discutido e verbalmente, né? Não houve está aqui, né? Toda a questão. Então, essa é a dificuldade do conselho. Não entendi, Paulo, o que você quis dizer? Me perdoa, não entendi. A gente está falando da política hospitalar catarinense. Fala da política, olha a Covid, olha a política hospitalar catarinense. Aí tem um plano de trabalho, olha a Covid, olha o plano de trabalho. Mas o que eu falei, desde o início, nós não recebemos o plano de trabalho. Aquela reunião que foi você e o Dan de falar, foi apenas uma apresentação verbal, né? Nós não temos essa condição de apresentar. O detalhe, está aqui todo o plano, né, apresentado e aprovado pelo gestor. Então, pessoal, só queria dizer que a minha bateria está acabando, só que eu estou sem carregador aqui próximo, tá? Então, se acabar qualquer coisa, eu vou carregar, ter que achar um local aqui para carregar. O problema começa no nascedouro, né? Então, não, Paulo, eu não concordo contigo, porque o que a gente está discutindo aqui é o plano da política hospitalar catarinense. Nós não recebemos até hoje a política hospitalar. O documento completo, detalhado, como daquilo que até a Fátima comentou, né? Os detalhes, tudo, custeio,
não temos isso, entendeu? Mas, Paulo, vamos lá, mas é aquilo que eu já falei aqui. Dados, vocês querem dados de quantas especialidades o hospital atende? Está lá no Quesnesma, se vocês quiserem, nós estamos só para a gente definir aqui. Vocês vão sair da reunião, vocês vão dar um parecer, daqui a pouco não vão aprovar. Então, vamos lá. O que vocês querem de documentos complementares? Vocês querem que eu pegue o plano de trabalho, que eu revise, que eu coloque as especialidades, que daqui a pouco eu anexe lá do documento do CIGEF, tudo que nós encaminhamos via CIGEF, coloque como anexo o plano de trabalho e envie para vocês. É isso? Ô, Tati, é só pegar a política e ir lá nos itens que dizem que o que tem que constar no plano e colocar. Porque, por exemplo, como é que a gente vai avaliar o que vai ser, assim, as metas? Não tem metas. Mas eu vou mandar para vocês a forma que o Estado solicita para que seja inserido no CIGEF, tá? Que da forma que está lá e da forma que eles já pré-aprovaram o nosso plano de trabalho, que está no sistema, só aguardando o parecer a reunião do Comusa, com o parecer favorável, para encaminhar para nós o convênio, tá? Eu vou imprimir aquilo lá do sistema, vai ser o sistema direitinho que vai estar lá, vou escanear e vou mandar para o Paulo. Mas, Tati, não seria melhor pegar aqueles itens que estão na política? Mas é um sistema, tudo que colocou na política são os campos que tem para preencher dentro do CIGEF, Fátima. Mas então, se lá na política diz que o plano tem que conter minimamente, e a gente recebe um plano que não contém... E vou lá mando para você exatamente esses itens. Não, nós não queremos documentos anexos, nós queremos o plano. Tudo bem, eu vou pegar exatamente o que está no CIGEF e vou mandar para vocês, só não vou mandar o formulário do CIGEF. Até porque tem o seguinte, né, Tatiana, como o Marcelo, infelizmente ele não está, mas fala, o Comusa, ele é fiscalizador, mas por lei federal, ele também é deliberativo. E aquilo que nós viemos deliberando, aí eu insisto na questão da política de saúde mental, que nós deliberando, não, nós queremos a política de saúde mental em toda a rede, inclusive o médico, aquele que foi afastado, dizia até, lá não vamos abrir leitos psiquiátricos porque a RAPS do município não funciona. Aí eu mencionei para ele, pois é, mas quando pediram para fazer transplante de rim pelo Marieta, ninguém perguntou como é que está a rede para diabético e hipertenso, como é que está a atenção primária para atender diabético e hipertenso, entendeu? Isso não foi questionado. Então, até alguns argumentos do hospital, eles não ficam nesses argumentos um pouco até fora da discussão, entendeu? Então, é isso, realmente, eu acho que a gente precisaria a gente não tem nem o plano operativo, o município, nem o plano operativo do hospital, a gente tem conhecimento, o que... pois é. Entendeu? Não, mas assim, no geral... Mas assim, eu acho que deveria realmente mandar as informações que preconizam na própria instituição normativa, que está lá, detalha, né? É aquilo, a gente precisa de tudo, mas a gente precisa do mínimo. Não tem dúvidas, eu vou pegar campo por campo que a gente preenche no CIGEF, vou pegar todos e vou botar numa planilha, isso eu vou botar e vou mandar para vocês. Vou pedir, amanhã eu tenho reunião em Florianópolis, eu vou acabar ficando praticamente o dia todo, metade na estrada, metade na reunião, e eu peço para alguém lá da minha equipe fazer isso, poder encaminhar para vocês. E nós teremos condições de analisar e fazer o nosso parecer na nossa próxima reunião do COMAC, na quinta-feira da semana que vem. E não tem como vocês fazer alguma reunião extra, alguma coisa, Evandro, para dar celeridade a isso? Cada semana, cada período é um dia a menos, entendeu? Porque o detalhe é o seguinte, porque, assim, não tem como... A reunião do Comusa, que vai deliberar, que vai votar se isso é favorável ou não é favorável, a reunião será segunda-feira. Nós não temos condições de receber o teu material e entregar um parecer para o Comusa na segunda-feira. E a próxima reunião do Comusa será 15 dias após o dia 22. Certo? Então, nós temos uma reunião da COMAC antes de acontecer a próxima reunião do Comusa. Nós não temos tempo hábil
para debruçar em cima da papelada que nós vamos mandar para entregar segunda-feira para os conselheiros votarem. E também tem outra questão, aqui na Comac, tem conselheiros em mais de uma comissão. A gente tem outras reuniões também, não é só a Comac. Então, eles também têm que levar em consideração. Tem semana que a gente fica... Tem reunião dia sim, dia não, para não dizer quase todo dia. Amanhã, por exemplo, nós temos de legislação e princípios. Ontem nós tivemos da COFIN, e por aí vai. Então, vou encaminhar isso para vocês, tá? Vou pedir para o pessoal encaminhar isso para ti, tá, Paulo? Ótimo. Tá? Eu não vou, eu vou combinar uma coisa com vocês, eu vou encaminhar exatamente lá os campos do CIGEF, tudo que tem, vou descrever num documento Word, o item do CIGEF, o item que a gente está preenchendo, que contempla todas essas questões aí da instrução normativa, tá bom? Perfeito. Então tá, Tati, a gente aguarda, né? E a gente já vai começar a conversar a respeito do plano do ano que vem. Então tá, mas tu entende, Fátima, que a gente não acabou levando isso antes, porque simplesmente não abriu o valor. E outra situação, que a gente não sabia como é que ia ficar a questão da complementação, se esse ano ia ter Covid, se não ia ter, entendeu? Nós não sabíamos nada disso, como é que ia ficar. A gente escutava rumores de situações lá dentro da secretaria, mas efetivamente uma informação concreta, a informação vir para nós só aquele período dia 16 de dezembro. E aí, por tristeza, a nossa reunião, acho que foi no dia 14 a última, né? Eu tinha sido dia 14 a reunião, e daí na quarta-feira, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comunicar ao Paulo. Eu falei, Paulo, olha só o que aconteceu. Nossa reunião foi segunda-feira, até tirei uma foto do meu e-mail, mandei para ele, porque até para não ter nenhum tipo de constrangimento entre a gente dessa questão, sabe, Fátima? Por que o hospital demorou tanto? Né? Por que o hospital às vezes quer as coisas tudo rápido? Não é nem por nós, tu entende? Não é nem porque a gente não demora para fazer as coisas, é porque as informações também chegam para nós em cima da hora. E aí nós somos cobrados para que as coisas aconteçam também. Eu entendo. Fala, Evandro, por favor. Da mesma forma, o Comusa, né, ele tem um interesse em trabalhar para o bem da comunidade. E não acontece também as coisas que vêm, a gente não fica imaginando que vai chegar tudo em cima da hora. Mas chega em cima da hora. Então, chega em cima da hora para ti, chega em cima da hora para nós. Se vocês têm dificuldade, nós temos dificuldade. E aí vai, é um ciclo. E aí a gente tem que se ajudar também. A gente tem que se ajudar, né, Evandro? Isso também é o nosso objetivo. Se ajudar mutuamente. Para que as coisas aconteçam. Colegas brasileiros, nós temos que fazer isso aí. Só que não haveria sentido ter uma comissão que tivesse que avaliar e dar pareceres se ela não tem material pegar em tempo hábil para que ela possa fazer um bom estudo e fazer um bom parecer para na próxima reunião o Conselho delibere e vote sabendo que fez um bom voto, entendeu? A gente não pode simplesmente fazer vamos fazer uma reunião resumida porque o Hospital Marieta precisa, ou porque o outro hospital precisa, ou porque não sei quem precisa. A gente vai fazer resumidamente, vamos fazer um parecer resumido e dá tudo certo, e na segunda-feira a gente bate o martelo e vota e tudo bem. Eu acho que Mas, Evandro, até só para complementar o que tu está falando, na política eles não pedem um parecer do Comusa, eles pedem a aprovação do plano de trabalho. Tá, mas aí, como é que tu vai aprovar uma coisa se tu não analisares o que tu Sim, eu sei aprova? disso, mas só para te falar, esses itens, a gente tem que parecer, entendeu? O Estado falou que o Comusa tem que aprovar. Aí Isso. o presidente chega lá na reunião e diz assim, pessoal, o Estado disse que nós devemos aprovar o plano do Hospital Marieta. Então, quem é que vota? Todo mundo vota? Ok, está votado. Beleza. Ninguém leu nada, ninguém viu nada. Ficou assim uma coisa só entre o hospital e o Estado e pronto. Não tiro como usa dessa.
que trabalha direto no hospital, e o Comusa e a gestão municipal. E o Comusa fica de fora. Agora, se o Comusa precisa votar, ele precisa sim de comissões, ele precisa sim de aparecer, ele precisa sim deliberar. Essa função que eu tenho. Tati, a questão do parecer não é que assim, o parecer é uma forma de subsidiar os conselheiros do que foi analisado do documento. Porque, claro, se mandar para cada um ler, vai ler ali por cima e muita gente não vai entender nada. Nós, quando fazemos a primeira leitura, nós também não entendemos nada. A gente tem que reler, a gente vai buscar, cita ali aquelas deliberações, a gente vai lá, busca na internet a deliberação, busca tudo que tem de informação, busca conhecer o que é o que não é. Assim, ó, são horas e horas na reunião e pós-reunião, porque aí depois da reunião é que a gente fica construindo o documento e todo mundo fica construindo coletivamente, corrigindo, refazendo, para poder levar e orientar os conselheiros que, a gente estudou isso, o nosso parecer é por aprovar, não aprovar. E, claro, mesmo que a gente diga que seja por aprovar, pode ter conselheiro que diga, não, eu não concordo com esse parecer, para mim é insuficiente, eu não quero concordar. Como a gente pode dizer que é desfavorável, e eles entenderem, não, mas a gente entendeu que tem que aprovar, mas a gente está no norte, porque só encaminhar documento é muito frágil. Então, o parecer, não é que tenha que ter o parecer, é um norte para os conselheiros na hora de decidir. Eu já participei de conselho que chegava lá, não conselho de saúde, né, que chegava lá com uma demanda da gestão de algum serviço e dizia assim, a gente precisa aprovar isso, porque precisa disso até tal data. Assim, sem passar por comissão, os conselheiros não têm muita noção, não questionar, e aprovar sem saber nem direito o que estava aprovando. Então, a gente já vai poder até explicar no parecer que existe duas recursos, é confuso para nós. A gente não vive isso no dia a dia. Cada um de nós tem a sua profissão, vai seguindo sua profissão, tem de todas, né? Então, a gente precisa de conhecimento e repassar até para entender, eu não sabia, então é outra fonte, né? Tem outro número ali, outro é paralelo, separado, né? Isso aí a gente não tem conhecimento. Mas quanto a isso, vocês entenderam, né, Fátima? Sim, isso aí entendemos, né? Então, a gente sabe que é outro, então tá. Então, estamos combinados? Então tá. Tudo bem, estamos combinados. Na medida do possível, tudo que nós pudermos fazer para ajudar o Marieta ou qualquer outra instituição, precisa do nosso parecer, do nosso trabalho, nós estaremos firmes e fortes. E tem mais, né, Evandro? E que possa ajudar, né, toda a população usuária do SUS e que precisa de atendimento. A gente não vai ficar prejudicando quem vai precisar, evidentemente, porque o nosso interesse é saúde e que todos tenham acesso, né? Assim, Tatiana, é um chororô que eu já falei várias vezes para ti, infelizmente o Marcelão está aqui, até para fazer o contraponto dele, mas ainda a gente não recebeu informações da referente portaria 166, que o município recebeu 18 milhões, ficou um valor lá remanescente de 13 milhões, a gente questionou a secretaria para onde vai esse recurso, não falaram nada, até a gente menciona lá que sabe-se que 3 senadores mandaram documento dizendo que iam pegar parte daquela portaria para repassar dinheiro para o hospital, inclusive o hospital faz um documento baseado nisso, pedindo os recursos, acho que é 2.700.000, nós questionamos a Secretaria de Saúde que disse que não, isso é algo meio que inventado pelo Comusa, porque não existiu esse pedido de senadores, mas houve pedido. Então, nós temos essa questão de problemática. Realmente, o Comusa tem suas responsabilidades, tem relevância pública, está vinculado à Secretaria de Saúde,
Só que a secretaria poderia subsidiar melhor essas informações, sabe? Porque já é uma coisa histórica, porque eu posso ficar falando do que aconteceu em 2014, referente à política municipal de financiamento ao hospital, que é a lei para o hospital, que saiu de um aumento de 108 mil para 280 mil, o Comusa foi pressionado, inclusive pelo próprio Ministério Público, de aprovar, já tinha reprovado, porque não havia recebido uma folha de papel a respeito do aumento, tá? Se mete no gogó, não, pode aprovar que está tudo certo, mas a gente falou, não, a gente quer saber como é que vai ser destinado esse recurso. E foi aprovado por atropelo. Então, essa relação secretaria, conselho e hospital, que acaba sendo um pouco desgastante e está desgastada, é por esse intermédio da secretaria, realmente. Há pessoas que ganham bem, que estão lá dentro do departamento, têm acesso a vários tipos de informações. Aqui há um voluntariado, as pessoas estão aqui 9 da noite, 9, 10 da noite, sendo voluntárias para realmente fazer com que essa política seja aprovada, porque, é o que eu falei, nós estamos entre a cruz e a espada. Passa dinheiro para o Marieta de qualquer jeito, não passa dinheiro, aí começa a comprometer o atendimento do Hospital Marieta, entendeu? Tem que ter essa informação tem que estar mais às claras, entendeu? E digo que eu vou reforçar até uma coisa que eu comentei com vocês na reunião passada. Hoje nós estamos com 70 leitos de UTI Covid, tá? Nós não temos um leito habilitado pelo Ministério da Saúde. Hoje todos os leitos estão funcionando e não estamos com nenhum leito habilitado, tá? Não sei se vamos receber recurso para retroagir essas diárias que estão, né, dos leitos que estão abertos. Então, assim, é por isso a nossa preocupação, sabe? Por isso que a gente tá batalhando que a gente consiga quanto antes as aprovações, que a gente não prejudique nada internamente, que a gente possa aí passar por esse período sem prejudicar ninguém, né? O que a gente quer fazer é prestar um serviço de excelência, quer poder atender a população, né? E é isso a nossa razão de existir. Eu sei que vocês também são preocupados com isso, mas eu só queria dividir essa questão que hoje nós estamos com 0 leitos habilitados. E 70 Tatiana, mas houve uma deliberação da CIB, né? Acho que é 149, é isso, né? Que define lá os leitos de UTI pediátrico, UTI adulto, né? E aí o Marieta está lá com os 70, que está hoje as portas abertas para 70 leitos, né? Mas essa deliberação o Ministério não está pagando? Não, na verdade, porque tem que ter a publicação de portaria por parte do Ministério, né, o Paulo? Não tem questão, não se tem liberação orçamentária sem as portarias publicadas pelo Ministério. E pelo que a gente está percebendo, esse ano, pouquíssimas portarias foram emitidas para leitos de UTI Covid, pouquíssimas. Eu acho que eles acreditavam que ia ter um decréscimo aí de demanda e está sendo totalmente contrário. Mas estamos aí firmes e fortes. Qualquer coisa a gente dá... Sobre essa questão dos leitos, das portarias do Ministério da Saúde, eu só tenho 2 coisas a falar. Primeiro, fora Pazuello. Segundo, fora Bozo, genocida, miliciano. Sem mais falar. Não, concordo, porque, assim, ficaram recursos parados no Ministério da Saúde para a Covid que não foram aplicados, né? Então, tem que ter uma pressão de instâncias do Estado em cima do governo federal, cobrando, porque tem recurso. Como o próprio Bolsonaro disse... Parados em termos, né? Porque gastou uma boa grana em cloroquina, né? Ah, sim, também tem a cloroquina. Assim como ele disse que está sentado em cima de 20 bilhões para comprar vacina, mas não compra, né? Então... Tira o traseiro de cima, então, né? Aí vem o nosso secretário estadual dizer que vai cobrir todos os leitos de UTI que não forem supridos pelo Ministério da Saúde. E com certeza vai ser com recurso da política catarinense. E tem outro, né? Não se sabe, né, Fátima? Incógnita ainda.
Então, na verdade, os estados estão à mercê, e isso é que está realmente pegando, porque isso não é uma questão do Estado, não é um problema aqui do Estado, é um problema do país. Porque a questão do Ministério, fugindo um pouco, ele não está só fazendo liberação de recursos para assistência hospitalar, assistência farmacêutica, assistência de saúde mental, atenção primária, vigilância de saúde. Nenhum hoje segmento, nenhum setor da saúde hoje está sendo beneficiado com os recursos do governo federal. O município, todos, não só o município da mas a maioria dos municípios, ou reduz serviço ou começa a bancar para manter serviço. Tá? Mas então tá, gente. Eu encaminho a documentação complementar para vocês amanhã, tá? Peço para a Andréia fazer isso, e aí vamos conversando. Tatiana, só lembrando, né, faz aquela sugestão técnica de, imprime, escaneia. Vai lá na impressora, em vez de imprimir, imprime em PDF, porque daí você gera um documento, sabe? Sim. E ele manda os dois. Tá? Não, só, não precisa mandar os dois. Manda esse em PDF, que tu põe para imprimir em PDF. Aí você tem 2 serviços a menos, não precisa gastar papel e facilita a vida da comissão. Tá bom. Perfeito. Verdade. Obrigada, Tati. Valeu. Boa noite.